Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Podeis se assentar. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela alegria de estar em sua casa e poder servi-lo. Infelizmente, por motivos de enfermidade, não posso estar com a minha família completa. E confesso que o coração fica bem partido. Um culto tão específico. Mas o nosso Deus, Ele não nos dá prova, além daquilo que nós possamos suportar. Mesmo assim, eu louvo a Deus, porque Ele tem sido bom para comigo e para com a minha família. E não é isso que vai nos atrapalhar de fazer e cumprir o propósito que Deus tem. Mas é ruim demais, irmãos, falar sobre família e não ter hoje a presença da minha esposa, dos meus dois outros filhos e de papai e de mamãe. Queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos correr, vocês sabem que eu falo pouco. Eu tenho meia hora para falar. Acho que eu vou pedir uma hora extra para vocês. É uma mensagem que eu vejo por necessária estar trazendo para nós tratarmos de assuntos específicos que nem todos os cultos públicos nós tratamos, mas quero aproveitar esta oportunidade nesta noite de tratar deste assunto pertinente a cada um de nós cristãos. Antes de nós lermos o texto que aqui está, nós precisamos compreender o contexto em que foi escrito esta carta pelo apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aos irmãos que residiam na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto é uma das cidades da Grécia. E, como todos nós sabemos que a Grécia é o berço da filosofia. Os grandes pensadores vieram da Grécia. Por este motivo, a influência filosófica era muito grande, muito forte, ali na cidade de Corinto. E então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega aos irmãos que estão em Corinto. Aliás, chegam às pessoas que estão em Corinto, e elas se rendem, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, e se propõem a viver ao Senhor Jesus, o servindo com prazer e com alegria. Porém, as doutrinas do Senhor ainda estão sendo constituídas, está sendo construída pelos apóstolos através do Espírito Santo. E como o Evangelho chegou a um povo que não era o povo judeu, que era um povo praticamente que vivia através de filosofias, que vivia através de costumes da época, que iam totalmente contra os princípios da palavra de Deus, que os cristãos estavam sendo estabelecidos. Então, apesar da grande influência dos filósofos, existiam pessoas que, um grupo de filósofos que diziam que o corpo físico servia apenas para a profanação, apenas para os prazeres da carne. E eles ensinavam isso de uma maneira contundente para que as pessoas realmente se entregassem à carnalidade, se entregassem à prostituição, se entregassem aos desejos pecaminosos da carne. Não tinha problema a traição, não tinha problema a prostituição, não tinha problema troca de sexo, era tudo liberado porque o corpo
era a maneira de se manifestar os desejos carnais. Por outro lado, eles diziam que a alma era uma substância que vinha da parte de Deus, e esta sim voltava-se a buscar as coisas de Deus. Então, uma grande confusão havia na mente dessas pessoas, porque por um lado se entregavam completamente à carnalidade para fazer seus desejos carnais, por outro lado, eles tinham também a preocupação de buscar uma divindade, de estar se consagrando a uma divindade, e como fazer esta união entre alma e corpo. Então era uma confusão tremenda que havia no meio dos gregos. E outra coisa que nós precisamos entender, conforme eu disse nesse contexto, era normal a prostituição, a lascívia, era normal as pessoas estarem expondo o seu corpo físico para atrair olhares, para atrair e despertar desejos de outras pessoas, para que assim pudessem estarem coabitando, estarem tendo um relacionamento. Imagine você agora num contexto tal qual está o povo de Corinto, que para eles era normal, mas chegou as boas novas de salvação até a cidade de Corinto, e uma igreja foi estabelecida, e a igreja de Jesus Cristo também nasceu ali em Corinto. Ali começou-se as reuniões, e logo começou as confusões, porque as coisas precisavam ser tratadas no seu devido lugar, cada situação precisava ser tratada, porque eles não poderiam continuar vivendo como estavam antes, seguindo as filosofias, seguindo os desejos da carne. Algo precisaria ser tratado, e então uma carta é escrita e enviada para o apóstolo Paulo, com relação a algumas dúvidas que eles estavam. E é necessário compreendermos também, para encerrar esta parte do contexto histórico, sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo estava sofrendo perseguições. A igreja do Senhor Jesus Cristo não era ainda os romanos, que levantou uma grande perseguição, mas os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus que não se converteram, estavam sendo perseguidos por filósofos que não estavam aceitando também o modo de viver, a pregação, a anunciação de um evangelho que transforma, que liberta e que faz uma grande transformação na vida do homem, e as perseguições estavam iniciando também neste período. Uma vez que nós temos a compreensão do contexto histórico, do que estava ocorrendo, e quando esta carta chega ao apóstolo Paulo, nós vamos conseguir compreender o porquê que ele vai tratar deste assunto e o quanto este assunto é importante dentro do contexto histórico e quais aplicações deveremos trazer para nós. Por gentileza, Rafael, põe um pouco de retorno para mim. Acho que aí na nave está bom, mas eu estou precisando forçar minha voz aqui. Glória a Deus. Uma vez que estamos compreendidos deste contexto histórico em que o apóstolo Paulo estava vivendo, nós vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Eu quero ser bem rápido, irmãos, para não ultrapassar o horário. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido.
Nós já vamos prosseguir com a leitura. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que é melhor que a pessoa que está solteira, que não é casada, não se envolva com uma mulher ou não se envolva com um homem, se for uma mulher. Por que ele está dizendo isso? É bom que o homem não toque em mulher. Ele não está falando no sentido sexual. Ele está falando no sentido de adquirir uma esposa, de ter uma esposa. É bom que o homem não se envolva num relacionamento agora. Mais para frente, nós vamos ver que ele vai falar acerca das perseguições que estavam ocorrendo. Se coloque no lugar da igreja primitiva que estava sendo perseguida. Vamos trazer para o nosso contexto histórico. Nós estamos acompanhando uma guerra em andamento entre uma grande potência chamada Rússia, que está lutando contra uma potência menor, que é a Ucrânia. O que está ocorrendo neste momento são famílias que estão indo embora, a esposa, filhos, pais de muita idade, mas os homens precisam continuar para defender o seu país. E quantas mulheres estão ficando viúvas, aliás, ficaram viúvas durante esses dias de guerra que está em andamento. O apóstolo Paulo, ele está dentro de um contexto não de guerra, mas de perseguição aos cristãos. Por isso que ele está aconselhando, dizendo, é melhor que não se envolva em nenhum tipo de relacionamento, porque o momento em que estamos vivendo está complicado. É muito mais fácil uma pessoa solteira para fugir, para tomar um rumo, para encarar as dificuldades, do que uma família, um casal. Vai ser mais difícil enfrentar a perseguição. Se coloque no lugar. Diz a história, eu estava lendo outro dia, a história de Eusébio da Cesareia, e ele conta que o apóstolo Pedro, ele viu a sua esposa sendo levada para ser morta. E o contexto histórico diz que ele estava regozijante pelo que estava ocorrendo, porque a sua esposa estaria dando a vida por amor de Jesus Cristo. Por um lado, glória a Deus, aleluias, mas se coloque no lugar. Se fosse a tua esposa que estava sendo levada ao martírio, se fosse o teu esposo que estava sendo levado ao martírio. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse contexto de perseguição, o conselho dele é, olha, é bom que não case, é bom que não se envolva com ninguém. Agora, trazendo para nós, qual é o contexto histórico que nós estamos vivendo no nosso país? É de perseguição? Não. É de guerra? Não. É de uma grande dificuldade ao ponto de não. Então, o apóstolo Paulo aqui não está deixando uma base bíblica para dizer, não se envolva com mulher, não se envolva com homem. Não é isso. O contexto histórico nos mostra esse conselho do apóstolo Paulo, tratando de quê? Como estão em meio a perseguições, se você puder ficar sozinho, fique. Mas por outro lado, ele também vai falar, agora, se você vê que não dá, por causa da imoralidade, você jovem, que está andando aqui na cidade de Corinto, você vai encontrar as mulheres seminuas, e talvez você vai ficar meio assanhadinho, vai despertar alguma coisinha dentro de você.
você vai ficar meio que abrasado, querendo tocar, querendo ter. Então, para você não ficar com essa coisa aguçada, com esse desejo, com essa vontade de se relacionar sexualmente, com esse desejo de atrair para você uma pessoa, então meu conselho é esse: case. É melhor que você se envolva assim, por causa da imoralidade, porque aí fora a coisa está feia. Então, para você não ficar abrasado, não ficar pecando, não ficar se masturbando, então é melhor que você se case, se envolva, tenha um relacionamento para não cair na imoralidade, no pecado. Os irmãos estão me entendendo? Eu vou falar declarado, irmãos, claro que com pudor, mas eu vou falar declarado, eu não posso ficar aqui. O mundo está escancarado ensinando um monte de besteira. Nós precisamos ensinar da maneira correta. Os jovens precisam entender que não é para viver uma vida abrasada, uma vida desejando as meninas, porque hoje em dia é muito fácil, você tem um celular na sua mão e já se apresenta diante de você um monte de coisa para você olhar, principalmente por causa que o desejo sexual masculino é muito forte, muito aguçado, e foi Deus que deu, não é o diabo. Cabe a nós sabermos lidar com isto. Então, o que o inimigo põe? Um monte de meninas seminuas, expostas. E se o jovem não tiver o temor de Deus, ele vai ficar olhando, fica abrasado, fica desejoso e fica aquela coisa doida toda. E o que ele vai fazer depois de abrasado? Ele vai pecar. Ele vai descarregar o seu desejo, o seu impulso. E isto é errado. Por isso que o conselho é: case. Por causa da imoralidade, é melhor que você tenha uma mulher para satisfazer o seu apetite sexual, o seu desejo sexual, porque não é pecado o sexo no casamento, é bênção. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, o meu conselho é, olha, é bom que não toque mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher ter o seu marido, direitos iguais. E ele avança dizendo: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Agora vamos falar aqui com os nossos irmãos e irmãs, nós casados. A partir do momento que nós contraímos o casamento, existem obrigações. A Bíblia trata como obrigações. Todos nós casamos, irmãos, por amor, sim. Mas pela vontade sexual foi a principal coisa. Já que eu não posso me deitar com uma pessoa antes do casamento, não posso me masturbar, não, porque Deus estabeleceu o casamento, então é melhor casar.
Por isso que existe o namoro, para se conhecer o caráter, a conduta. Depois noiva e se casam para constituir um relacionamento dentro dos padrões da palavra de Deus. Então, quando o casal está casado, existem obrigações a serem pagas. E essas obrigações que o apóstolo Paulo está tratando aqui, ele está falando literalmente do relacionamento sexual entre o homem e a mulher. O homem pague o devido, deixa eu ver aqui. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, ou seja, deve trazer a satisfação sexual à esposa. A esposa deve trazer também a satisfação sexual do seu marido. É para ser praticado o sexo, não é para ser uma coisa de vez em quando, ou de vez em quando nunca. É necessário, porque existem os desejos, os instintos masculinos e femininos. Se você tem algum problema no relacionamento sexual, você não tem desejo, você não tem vontade, você precisa procurar uma ajuda médica, porque precisa ser tratado isso. Não pode continuar da forma que está. Você, meu irmão, que está com uma disfunção, precisa procurar um urologista para que venha tratar isto, porque a vida sexual, ela precisa estar em pleno funcionamento, especificamente na época em que nós estamos vivendo. Não é tempo de se negar um ao outro, de se fechar um ao outro, porque na cidade que nós estamos vivendo, eu digo com franqueza, é uma cidade onde a sensualidade está descarada, especialmente o bairro que nós estamos morando. O pudor passa longe das pessoas. Agora, se você se priva do teu marido, você não tem um relacionamento com o seu marido, e o desejo sexual dele, que existe naturalmente, é algo muito perigoso, porque o apóstolo Paulo diz que Satanás sabe muito bem como agir. Não é difícil vermos hoje em dia os casamentos sendo dissolvidos, e a maioria deles é porque não há mais um relacionamento sexual. Porque a mulher não quer, porque o marido não procura, e assim vai seguindo a vida. Mas os desejos sexuais estão aí, aguçados, a vontade e o desejo. E então o apóstolo Paulo está dizendo que deve ser pago a devida benevolência. Ninguém se casou para viver como irmão e irmã. Eu quero casar com você, você é tão bonita, eu quero que você seja como a minha irmã. Mas que negócio é esse? Não, irmãos, a gente casou mesmo para ser feliz, para se realizar, para constituir uma família, para servir a Deus com mais alegria, sem a perturbação, sabe, desse instinto, dessa vontade, desse desejo. Agora, casou, o negócio, o fogo apagou, aí fica difícil. Não é porque somos crentes, irmãos, que nós vamos dizer, eu não gosto disso. Que não gosta?
Se você não gosta, meu irmão, ora para Deus voltar a te dar prazer de novo, porque está errada a coisa. Nós somos para ser o povo mais realizado dentro de um casamento, irmãos, porque nós não precisamos de um monte de mulher, como foi Salomão, aquele homem que, sabe, que teve um monte de mulheres. Nós não precisamos disto. Uma mulher que Deus nos preparou, mas Ele entregou uma bênção para nós desfrutarmos e ser felizes. Você, minha irmã, que Deus também te deu este homem, o único homem para você ser feliz. Agora, não se feche, não pode haver essa privação. A pessoa fica uma semana, fica 2 semanas, tem pessoas que chegam a ficar meses. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí o rapaz fica quase pirado, a irmã fica nervosa, estressada, brigando e não sabe por quê. Ô, meu irmão, vai aliviar tua esposa, vai aliviar teu esposo, minha irmã. São coisas que mexe. A pessoa fica estressada, nervosa, sabe que ela... talvez Deus esteja hoje respondendo por que o teu lar é um lar de tanta confusão. Pague a devida benevolência do teu marido, a devida benevolência da tua esposa. Vocês se casaram para se realizar um ao outro. Agora dorme virada de costas, fica enrolando até altas horas da madrugada para o maridão dormir logo, ou fica lá assistindo futebol até altas horas da madrugada, esperando a esposa ir dormir, porque hoje não quero nada. Está errado isto. O apóstolo Paulo diz: o marido deve cumprir com a mulher os deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Como que nós entendemos esta parte, irmãos? É claro que não é você pegar de uma forma violenta e chegar, você é minha mulher, você tem que pagar a benevolência. Não é isso não. Se isso acontecer, é estupro. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando, não. Ele está mostrando o quanto é sério, mas ele está dizendo, viu, é através do teu corpo que o teu marido será satisfeito. É através do teu corpo que a tua mulher será satisfeita. Então pague a devida benevolência, faça ele feliz, faça ela feliz, porque é com você a maneira correta de se realizar. Nada com obrigação. Casal que se ama, irmãos, porque eu sei, lá na ceia eu falei da dor de cabeça. Existe sim a dor de cabeça, não vou dizer que não existe, não é sempre, mas eu sei que existe. Todos nós sabemos que existe o período menstrual da irmã, menstrual da mulher, e nós precisamos estar aí em compreensão e aguardar esse período, porque tem pessoas também que partem para o outro lado, irmãos, que não conseguem ficar um dia. Misericórdia, meu irmão. Está fora do normal também a coisa aí. Porque existe esse período menstrual e tem que ser respeitado. Esse período de limpeza dos organismos da esposa. Então se cura aí. Não fica, calma, meu irmão. Vai devagar. Respeita isso daí. Porque existem pessoas que não respeitam esse período. E isso é um problema. Não podemos, tem que respeitar. Isso é uma coisa do organismo trabalhando, e durante esse período é natural não se ter o relacionamento sexual.
Temos que entender um dia em que foi estressante, um dia difícil, um dia de muito trabalho, pesado, o corpo está exausto. Vamos compreender, a irmã precisa compreender, o marido precisa compreender. Quem ama, conversa, chega num consenso, vamos deixar para amanhã, se entende. O que não pode é se abster, o que não pode é ficar correndo atrás de desculpa sempre. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, que ele abriu uma exceção no caso de que o casal juntos chegue a um consenso de dizer: olha, eu quero me consagrar, a minha consagração eu quero fazer ela total, não quero ter relacionamento sexual, e eu vou ficar em oração durante 1, 2, 3, uma semana, um mês. Não ouvi nenhuma misericórdia, meu irmão. Mas é um consenso para orar. Não é para fugir do marido, não. Não é para fugir da esposa, não. Para orar. E o irmão tem que estar vigiando. Não está orando mesmo? A irmã tem que estar lá. Está orando mesmo? Porque senão, irmãos, o apóstolo Paulo, ele abriu essa exceção desde que haja um consenso. Agora o marido chegou e falou, e a mulher fala: ah, não, amor, desculpa, mas eu quero hoje. Acabou. O maridão fala: ah, não, amor, que 3 dias. Não, amor, não quero. Tem que haver um consenso. Alguém disse não, acabou. Você pode orar, pode clamar, que Deus atende do mesmo jeito, irmãos. Entendeu? Mas é uma consagração específica que o apóstolo Paulo está tratando. Por isso, deve-se tomar este cuidado. Não se prive do teu marido, não se prive da tua esposa, porque o apóstolo Paulo está dizendo que Satanás, ele poderá vir colocando uma oferenda, uma tentação, e por causa desta abstinência, a pessoa acaba caindo. Vocês se lembram do famoso mendigo? Como explicar uma mulher rica, um corpo escultural, com um marido fisiologista, bombado, e a mulher vai procurar um mendigo para se deitar com ela? Ah, pastor, ela estava com problema, sabe? Será mesmo? Irmãos, vigie. Irmãs, vigie, para que o inimigo não venha influenciar o teu casamento. Nós trabalhamos, existem empresas que é mista, existe a empresa que é mista, onde trabalham homens e mulheres. Existe a empresa que só trabalha homens, existe a empresa que só trabalha mulheres, e existem as mistas. O casal que trabalha precisa estar atento sempre e não dar lugar para o inimigo. Uma pessoa que vive em abstinência dentro do casamento, irmãos, cuidado. Cuidado, porque esta pessoa, uma hora ou outra, vira o pino, igual aquela mulher, que fala: quer saber? Eu imagino assim, irmãos, quer saber? A mulher não está nem aí comigo. E vai e se deita com outro. Meu marido só quer saber de trabalho, cansado, não faz mais nada. Quer saber?
Pessoa, o temor de Deus vai embora e a pessoa cai. Por isso, seja feliz, meu irmão, com a tua mulher. Se relacione sempre sexualmente com teu esposo, com a tua esposa. Seja feliz, se satisfaçam no nome de Jesus. Se você se fecha, cuidado, isso não é bom. E não é conselhos do pastor, é a palavra de Deus que diz. Se não tivesse isso na palavra de Deus, irmãos, podia dizer que, não, a coisa é normal mesmo. Mas não, o apóstolo Paulo está tratando desse assunto. Vamos avançar só mais um pouquinho. Não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento durante um certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. A pessoa vai chegando a um certo ponto que ela perde o domínio próprio. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Digo isso como concessão. É uma concessão, não é uma regra. E não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro modo. Que dom é esse que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando aqui, tratando de um assunto, mostrando que há um dom para casar e um dom para ser solteiro. E nós precisamos compreender isso. Mas como que eu tenho a certeza se eu tenho dom para o casamento? O dom para o casamento, você olha, você deseja, você quer. Você é atraído pelo sexo oposto, pela mulher ou pelo rapaz, se é irmã. Você tem o desejo de instituir uma família, de se relacionar. Então você tem o dom para o casamento, o desejo de casar. Mas também tem aqueles que têm o dom de ser solteiro. E isso deve ser respeitado. A pessoa não tem esse desejo, não é uma pessoa que fica atrás de meninas, que fica atrás a menina atrás dos meninos, não tem interesse nenhum. Tem um dom para ser solteiro. Porque se uma pessoa assim se casar, não vai ser feliz. E a pessoa também que tem o dom para casar e não se casa, também não vai ser feliz. Cada um tem um dom. Cabe descobrir qual o seu dom. Porque tem pessoas que realmente, irmãos, nasceram para ser solteiros. Não tem desejo. E nós não podemos sufocar essas pessoas por suas decisões. Vai ficar para titia. Agora, tá com 35 anos. Perdeu a esperança. Essa não casa mais mesmo. Respeite isso. Talvez é um dom que a pessoa teve para não se casar, para ser solteira, para servir a Deus assim, de uma maneira mais livre. Então o apóstolo Paulo está falando acerca disso. 8:4. Tinha muito para falar, não vai dar. Mas vamos falar aqui um pouquinho dos solteiros e eu encerro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. O apóstolo Paulo, os teólogos não sabem dizer se ele era solteiro, se ele era viúvo, ou se ele foi deixado pela esposa dele quando ele se converteu. Acredita-se que ele se tornou um viúvo, porque ele sabia muito bem tratar deste assunto. Mas ele está dizendo, eu digo aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em prazer, do que ficar excitado, desejoso, se masturbando, tanto o homem quanto a mulher. Não fiquem assim, é melhor se casar, é melhor se envolver com a outra pessoa, se for um viúvo, uma viúva, é melhor você, irmãozinho, irmãzinha, que já está na idade, pronto para casar,
Em vez de você ficar aí, sofrendo, isso e aquilo, se case. Para que você não venha ficar desse jeito, aguçado, desejoso e pecando, realizando através da masturbação. Não faça isso. O apóstolo Paulo diz que é melhor que se case. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aqui o assunto é um pouco mais complicado, mas assim o apóstolo Paulo está tratando. Quando ele diz o Senhor e não eu, porque o Senhor Jesus tratou deste assunto. Pastor, eu quero largar a minha mulher. Pastor, eu quero largar o meu marido. Como que eu posso fazer isso de uma maneira legal, biblicamente dizendo? Se ele estiver te traindo, se ela estiver te traindo. Ah, pastor, não, ele não pulou a cerca. Ela não pulou a cerca, pastor. E aí? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que é mandamento de Deus. Se não for por esta razão, continue junto. Não dá para viver, pastor, a nossa incompatibilidade, fugiu agora, de genes não bate, pastor. Porque o meu marido, eu não sei quanto ele ganha. O meu marido não me ajuda em casa. A minha esposa, pastor, não me respeita. E isso e aquilo, e vai trazendo um monte de mil razões. Aí fala que não há, que há uma incompatibilidade de genes. Não dá para viver juntos? Segundo a instrução da palavra de Deus segue o seu caminho, não se relacione com ninguém e fique sozinho o resto da vida. Pastor, aí não dá, né, pastor? Então, o apóstolo Paulo diz, então volte com teu marido, volte com a tua mulher e vai vivendo, vai seguindo o barco. Mas o apóstolo Paulo, ele vai abrir uma outra concessão aqui, por isso que ele vai dizer, agora digo eu e não o Senhor, porque Jesus não tratou deste assunto. Mais à frente ele vai falar do crente casado com o descrente. Pastor, eu me casei, aceitei a Jesus, e o meu marido não aceitou a Jesus. E ele não quer continuar vivendo comigo porque eu sou crente. Diz que vai continuar comigo se eu deixar a igreja, não querer mais Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que se o descrente não querer continuar vivendo com a pessoa crente, essa pessoa crente pode sair do casamento, se divorciar e se relacionar com uma outra pessoa que seja cristã. Então existem essas duas situações, uma que Jesus tratou, dizendo que é através da traição, do adultério, e o apóstolo Paulo dizendo, se o descrente não querer, aí sim, você fica livre para se casar com outra pessoa. Se não for por esses motivos, a palavra de Deus não dá respaldo. Pastor, o meu marido era crente, se desviou e não quer mais nada com Deus, e está vivendo uma vida depravada, não me respeita, não traz o sustento para casa, então teu marido se tornou um perverso. Não dá para continuar vivendo? O apóstolo Paulo disse. Mais para frente ele vai dizer, minha irmã, me diga, você pode me provar que você vai salvar o teu marido? Marido, você pode me provar que salvarás a tua esposa?
Não há uma certeza, não há uma garantia. Igual o nosso irmão Daniel, ele guardou muito bem aquela irmã que veio e contou o testemunho dela, mas é uma exceção. Um homem violento, que batia, que fraturava o corpo da sua mulher, e ela permaneceu ali firme. Não, Deus vai salvar meu marido, Deus vai salvar meu marido. Que testemunho lindo. Minha santa, se você me procurar para dizer que o teu marido te bateu, se prepare que nós vamos para a delegacia juntos. Eu não vou tratar do assunto ali, não, entre nós, não, é caso de polícia. Meu santo, se você vir aqui reclamar da tua mulher, dizer que ela está te batendo, nós vamos na delegacia. Nós vamos abrir um boletim de ocorrência, porque isso não é aceitável, em hipótese alguma. Não vem aqui pedir meu conselho, ai pastor, ore porque está feio, ó, o zoião roxo. Nós vamos para a delegacia. Caso de polícia é de polícia, acabou, meu irmão. Violência doméstica é lei Maria da Penha. Pastores ficam cobertando violência, e a pessoa só vai se tornando cada vez mais violento, e o pastor aconselhando, aguenta minha irmã, aguenta, é assim mesmo, Jesus vai salvar um dia. É assim nada. Quem garante que ele será um salvo? Ninguém tem essa garantia. Então, se for para viver assim, essa pessoa é descrente. Então você estará livre. Se não for por essas causas, é melhor continuar no seu casamento. Não dá, pastor. Oh, meu Deus do céu. Eu insisto em falar essa palavra. Incompatibilidade de genes. Se é isso que você está vivendo, então vocês vão ter que chegar no consenso, se separar e ficar sozinhos até a volta do Senhor Jesus ou até o dia da morte. Pastor, mas o que eu estou vendo acontecendo por aí não é assim não, viu? Então dentro da igreja não deu certo, eu caso com a mulher do fulano, a mulher do fulano casa comigo, e assim vamos seguindo a vida. Tá. Agora, diante dele, que deixou claro na sua palavra, você não tem certeza de salvação. A palavra diz que todas as vezes que esta pessoa separada, divorciada, por essa razão, sem motivo de traição, ou então por causa de ser descrente, todas as vezes que se relacionam sexualmente, essas pessoas estão adulterando. E a palavra de Deus diz que o adúltero não herdará o reino dos céus. Quer separar, fique só. É melhor ir seguindo assim, aos trancos e barrancos, orando, se entendendo, até ficar bom, do que seguir essa jornada sozinho. É a palavra de Deus que diz. Eu lembro uma pessoa uma vez me procurou, eu quero largar o meu marido. Ah, é? Por quê? Ah, não quero mais. Falei, tá bom. Chame ele, converse com ele e se prepare para ficar sozinho o resto da vida. O quê, pastor? Falei, ué, ele te traiu? Não. Então. Ah, mas eu não quero mais viver com ele. Falei, tá bom. Ué, você tem esse direito. Tá pronto para viver sozinho o resto da vida? Mudou de ideia e seguiu o barco. Porque a palavra de Deus não dá liberdade. Irmãos, não olhe para os maus exemplos.
Ah, mas eu vi o pastor lá, o pastor. É difícil, irmãos, mas os pastores se tornaram exemplo. Você viu o pastor fulano de tal lá, ó, trocou de mulher. A mulher dele casou com uma outra, ele casou com uma outra lá, com uma membro, e aí está seguindo, pregando. Ó, não segue esse exemplo, porque pode ser que no último dia, o juízo dessa palavra os condenará, porque não tem respaldo para isso. Não torça para a traição, não torça e não incentive isto. Tem gente, irmãos, a mente humana é terrível. Tem gente que fala, então é só por quando for traída? Então tá bom. Agora que a gente não tem nada, até o safado arrumar uma outra, para mim ficar livre. Isso é muito sério, irmãos. Você está induzindo a pessoa ao pecado, e você é tão culpada quanto. Você é tão culpado quanto. A melhor coisa, irmãos, deixe Jesus entrar no teu casamento e fazer parte de um relacionamento abençoado. Seja feliz com a tua mulher, seja feliz com o teu marido. Ei, jovem, está se sentindo dessa forma, está difícil, está feia a coisa. Mas pastor, como que eu vou casar? Eu não tenho casa ainda. Eu casei sem ter casa. Quantos aqui casaram sem ter casa? Irmãos casados, levante as mãos. Deixa eu mudar a pergunta. Quem casou já tendo uma casa? Olha, só 3. 4. Você está vendo, meu irmão? Você quer seguir o exemplo dos 4 ou dos outros aqui? Porque para ter uma casa não é brincadeira não, viu? Então, meu irmão, está trabalhando? Vá em frente. Procure uma varoa de Deus, uma mulher de Deus, uma menina que tenha compromisso com Deus, e seja feliz. Não fique nesse mundo abrasado, desejoso e olhando, meu Deus do céu, para com isso. Mais claro do que isso, irmãos, impossível. Estou falando claro que é para tomar decisões corretas nessa vida. Amém? Tinha muito mais para falar, irmãos, mas não dá. O tempo é muito escasso, já passei 20 minutos. Eu só quero passar um recado rápido agora, lembrando os irmãos não, talvez os irmãos nem saibam. Comunicando os irmãos, sábado que vem nós temos um trabalho específico na nossa praça, aqui do Novo Mundo, às 19 horas. O culto que faríamos dentro desta casa, iremos fazer lá na Praça do Novo Mundo, às 19 horas. Eu conto com todos vocês. Eu conto com círculo de oração, com jovens, eu conto com crianças, eu conto especialmente com a banda tocando lá os instrumentos. Vai estar conosco ali também o som Galileu, lá do nosso irmão Levi, que é uma bênção, que vai nos auxiliar lá. Eu quero todos vocês, juntamente comigo, para nós anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Então preparem os grupos, hinos evangelísticos, hinos de salvação. Não vai cantar lá 1000 graus de unção, pelo amor de Deus, irmãos. Não é hino para cantar em praça, tá bom? Procure um hino que fale de salvação, de redenção, que fala da crucificação, que chame a atenção do pecador. Que não vai adiantar nada lá, 1000 graus e tal, meus irmãos, não, vamos usar sabedoria. Então, separe aí os hinos de louvor, que alcance a vida do pecador, e
que no nome de Jesus vamos fazer esse trabalho. Conto com todos vocês, 19 horas do dia 30, sábado que vem. Os demais trabalhos seguem normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim segue normal, no nome de Jesus. Nos colocamos em pés, evangelista Edielson.